Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. É muito bom saber até onde vamos, nos conte. Também deixe o seu comentário, sua opinião e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de entrega do Prêmio Marechal Rondon de Comunicações, uma homenagem a autoridades, personalidades e instituições nacionais e internacionais que contribuíram para o avanço das telecomunicações e da radiodifusão no país. O prêmio foi criado pelo Ministério das Comunicações em abril de 2021. O evento foi no Palácio do Planalto e, além do ministro das Comunicações, também do presidente Jair Bolsonaro, o evento contou com diversas autoridades. É uma cerimônia simples, agradável, descontraída, mas de uma relevância enorme. Comunicações. Quando o Fábio Faria falou de gente que quer regulamentar a mídia, eu te digo, Fábio, veio à minha cabeça, à minha memória, eu lá numa fazenda em Eldorado Paulista, fazenda Quirongose, que a água vinha de um poço, e a molecada, de vez em quando, jogava um sapo dentro do poço, jogava coisa que não devia jogar lá para dentro, e meu pai, depois de um coro, obviamente, falava, tem certas coisas que é igual água de poço, só se dá valor quando se perde. E a nossa liberdade de imprensa, com todos os seus defeitos, tem que persistir. No que depender de nós, jamais teremos qualquer medida visando censurá-la. Jamais. Com todos os seus defeitos, é melhor ela falando do que calada. Esse prêmio, esse simples troféu, é um reconhecimento a todos vocês pela colaboração com o governo e com o Brasil. O que seria do Executivo sem o Senado, sem a Câmara? E também, por que não dizer, em muitos momentos, sem o nosso Supremo Tribunal Federal. A internet realmente une o nosso povo. A internet elege vereador, prefeito, governador, elegeu um presidente da República, gastando, prezado Dias Toffoli, menos de 2,5 milhões de reais. Arrecadamos 4 numa vaquinha. Queria devolver 1,5 restante, ou melhor, queria doar para a Santa Casa de Juiz de Fora, mas a legislação não permitiu, então devolvemos ao partido. Hoje é o rico PSL, que tem de fundo eleitoral quase 10 milhões por mês, e as comunicações representam a liberdade. Muitas vezes erramos, quem nunca errou, no palavreado, às vezes custa caro para a gente, mas é melhor viver, assim como a imprensa, É melhor viver assim, em liberdade, do que não ter liberdade. E você viu que Alexandre Frota está pedindo uma CPI, para investigar o atentado contra Bolsonaro, pois depois que ele, Frota, assistiu um documentário impulsionado pela esquerda que diz que a facada foi fake, e na mesma narrativa da esquerda ele questiona o fato de 6 de setembro de 2018, mesmo com tudo que você, o Brasil, viu, pois é, a atitude do deputado Frota em questionar causou risos em muita gente, mas uma pessoa especialmente, em que inclusive viveu de perto o drama enfrentado pelo presidente Jair Bolsonaro no fatídico dia de 6 de setembro, de 2018, inclusive as diversas consequências daquele atentado de Adélio, uma pessoa não gostou e mandou um recado bem direto ao deputado Alexandre Frota. A primeira-dama, Michele Bolsonaro.
Ela respondeu o deputado federal Frota nesta terça-feira, dia 14, comentando uma publicação do irmão do ator Bruno Gagliasso, o Thiago Gagliasso, sobre essa CPI de Frota. A primeira-dama Michele Bolsonaro escreveu: bem, sendo assim, o Jair poderia propor a CPI do oportunismo. Lembro-me perfeitamente dele, Frota, na porta da minha casa. Lembrando o oportunismo do então candidato a deputado federal para aproveitar a onda de Bolsonaro em 2018 e o fato do atentado. Estaria sendo cogitado um encontro entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, para aparar arestas, né? Fortalecer a ideia de diminuir ainda mais o tom e atos bélicos dos últimos meses, visando a pacificação do país e definitivamente pacificar a relação entre executivo e o poder judiciário? Pois é, sabemos que Michel Temer teve forte participação nos bastidores, né, até a publicação da carta do presidente após os atos de 7 de setembro. Agora, a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Michel Temer voltaram a se falar após a divulgação da carta. Bolsonaro teria ligado para Temer para agradecer, não é, pela ajuda do antecessor no processo de pacificação com a corte. Ele telefonou e Bolsonaro me falou: me ligue sempre que achar que deve, contou Temer à imprensa. Sobre um possível encontro entre Bolsonaro e Moraes, Temer despistou. Acho que ele deve falar com os chefes de poderes, com o presidente do Supremo, Luiz Fux, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou Temer. Aliás, gente, nesta terça, dia 14, inclusive, repercutiu um vídeo que deu o que falar por conta de que ele, Temer, aparece no vídeo rindo de uma imitação de Bolsonaro. Imitação feita durante um jantar com empresários após a ida de Temer a Brasília na semana anterior, não é? Tendo o humorista André Marinho imitando o atual presidente em um jantar. E a sátira dizia respeito à carta recentemente divulgada. O vídeo acabou sendo gravado, ou foi gravado ali para enviar para um amigo para o outro, e acabou caindo nas redes sociais, não é? Foi divulgado entre amigos ali e acabou vazando o vídeo desses amigos no jantar com essa sátira de um humorista que estava presente. O que aparenta ser uma brincadeira, tem Michel Temer e outros rindo da imitação do humorista. Mas a situação pode, inclusive, acabar até atrapalhando essa aproximação de Bolsonaro com Michel Temer. Ficou bem deselegante o negócio, a situação. Até uma situação desnecessária. Vai deixar a Band e tentar. Datena se volta definitivamente contra Bolsonaro e aposta que é bom de voto. Será? A Band já teria apresentado sua grade para 2022 e Datena já teria ficado de fora, não aparece no que foi divulgado e que inclusive será oficializado nos próximos dias sobre a grade 2022 da Band. Especula-se que Datena vai inclusive agora aproveitar seus últimos meses na emissora para bombardear ainda mais Bolsonaro, imaginando que ele pode tirar proveito da televisão para transformar a pancadaria em voto. Se vai dar resultado, um resultado bom para ele, não se sabe, mas muitos apostam que o resultado pode sair pela culatra, negativo. A ideia de bater no atual presidente, que tem capacidade de levar multidões às ruas em seu apoio, como vimos em 7 de setembro, já a oposição patinando até nos nomes, e o que dizer então das ruas, Datena
vai apostar firme na pancadaria. Ele que inclusive disse recentemente que gostaria de ter como vice de sua chapa na campanha de 2022 ou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou o Mandetta, o ex-ministro da Saúde. Pois é, gente, ele já anda batendo em Bolsonaro e o resultado até já está sendo visível. Pelo visto, não está sendo bom. Datena estaria se esvaindo em popularidade por conta disso, a ponto de até ter gente revoltada, se revoltando e abandonando a audiência no seu programa de televisão. Críticas, inclusive, no ar contra Datena, declaração de apoio ao vivo ao presidente por parte do povo, portanto, como foi visto em um momento nos últimos dias, surpreendendo até o apresentador. O preço dos combustíveis incomoda todo mundo, não é mesmo? Mas o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, disse nesta terça-feira, dia 14, que a estatal não é diretamente responsável pelo preço final dos combustíveis. Em fala a deputados federais no plenário da Câmara, ele endossou o que tem dito o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que o ICMS, Imposto de Competência dos Estados, é o que mais impacta no valor cobrado dos consumidores na bomba dos postos. Segundo Silva e Luna, considerando um preço de R$ 6,00 por litro de gasolina, a Petrobras seria responsável por R$ 2,00, parcela que cobriria custos de produção e refino, investimentos e juros da dívida. A segunda parte do preço corresponde à série de tributos e a outros termos da equação. A distribuição e revenda, o custo da mistura do etanol anidro, não é? E o imposto estadual ICMS, além de impostos federais como CID, PIS, COFINS. Desses impostos aqui, eles estão em cadeia, o que afeta porque acaba impactando a partir de todos os outros. Inclusive, é exatamente o que acontece com o ICMS, disse ele. Necessariamente, e quando há uma flutuação nos preços, não quer dizer que a Petrobras teve alteração no preço do seu combustível. É um efeito que acontece em cascata e gera alguma volatilidade, prosseguiu ele. Ao falar sobre o valor do botijão de gás, ele voltou a reforçar o peso da tributação estadual. De acordo com o general, a Petrobras é responsável por 50% do valor do produto. A outra parcela, que não é a Petrobras, entra com então o envase, a distribuição, a revenda e impostos estaduais. Lembro, não incide sobre o botijão de gás imposto federal. Esses impostos estão zerados, disse ele. Olha, a questão é clara. E é a questão do peso, gente, dos estados no lombo dos brasileiros. Nós, sempre preocupados em olhar a Brasília apenas, os defeitos, os erros, os problemas da Câmara dos Deputados, do Senado, do Poder Executivo, até do Poder Judiciário, foco Brasília. E acabou um longo período passando, e a gente não percebeu o peso dos estados. Quanto custa o peso dos estados no lombo dos brasileiros? ICMS nos combustíveis, na energia elétrica e tantos outros itens. E o que afinal é feito com todo esse dinheiro? O que os estados estão fazendo para reduzir custos da máquina estadual, de modo que impostos estaduais possam um dia, quem sabe, diminuir. Enfim, há algum movimento de reforma nos estados, de contenção de mordomias, de contenção da corrupção, de modernização, de fazer diferente, fazer mais com menos, transformação, enfim, nos governos estaduais? A começar pelas assembleias estaduais e deputados estaduais, as assembleias legislativas. Se ficamos aterrorizados com a gastança, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no Senado, na Corte, em Brasília, eles estão sempre nos holofotes, sendo visíveis, transparentes pelo menos.
Imagine o que não gastam as assembleias estaduais Brasil afora. Poderia, inclusive, explicar, aí os estados poderiam explicar a serventia, de fato, de tantos deputados estaduais e, sobretudo, para que tantos assessores? O que fazem? Se só carimbam recursos que já iriam, de qualquer forma, do estado para os municípios? Se ficam brigando ali, tirando de um município para pôr em outro, enchendo o saco dos governadores, dos secretários estaduais, para levar desse para aquele município, de seu interesse, nomeação de cargos estaduais nos municípios, enfim. O Brasil precisa debater o inchaço que vai muito além de Brasília, nos estados, e estender isso para os municípios, câmaras e vereadores, porque é a partir dos políticos de sucesso nos estados que depois Brasília é preenchida. Fazem sucesso nos estados, depois vão aos cargos federais. E outra coisa, o presidente Bolsonaro fez uma coisa muito importante quando exigiu que valores e percentual de impostos sejam demonstrados nos postos de combustíveis. Isso nos instrui a prestar mais atenção no rombo que os impostos estaduais dão em nosso bolso também todos os dias. E quando lembrou dos estados, gente, nos fez enxergar aqueles que ficam sempre escondidos na berlinda, na história, atrás do balcão, de lado, abaixados, só a mão aparecendo, entrando no bolso do consumidor. Os estados, famoso ICMS, os impostos estaduais. Por exemplo, o Paraná, um dos maiores produtores de energia elétrica do Brasil, com a eficiente Copel. Sabe quanto é o imposto estadual na energia elétrica? 29%. É o ICMS sobre a luz do paranaense. No Rio Grande do Sul, por exemplo, se a gasolina sai a R$2 por aí da Petrobras, como explicar que em Bagé o preço está a R$7 ou mais o litro? A distância? Mas R$6,30 em muitos outros lugares gaúchos é muito também. ICMS no Rio Grande do Sul, na gasolina, 30%. Em São Paulo, 25%. Então, quer dizer, seja no balcão ali, aquela folha A4 impressa, maioria dos postos, inclusive, com o valor desatualizado do preço do combustível, mas dá até para ter uma ideia. Colocou-se no limpo que estava escondido. Isso é fundamental para exigirmos que estados sejam mais eficientes, organizados e presentes na vida dos cidadãos. Por exemplo, tanto se fala em reformas federais. A quantas andam as reformas nos estados? E também em suas assembleias, já que citamos, existem? Ou ainda acham que ninguém está prestando atenção, que ninguém está olhando, que estão escondidos ali, estão falando de Brasília, estão falando de Bolsonaro, aqui a gente faz o que quer, não precisa dar respostas ao povo dos municípios. Afinal, acham que a gente ainda está cego para isso? Para o peso dos estados? O relator da CPI da Covid-19, senador Renan Calheiros, afirmou nesta terça-feira, dia 14, que pretende apresentar o relatório final sobre os trabalhos da CPI e a sugestão de indiciamento dos potenciais culpados no próximo dia 24 de setembro. A expectativa é de que o texto seja votado em 29 de setembro. De toda forma, à medida que esse prazo vai se aproximando, é possível imaginar que teremos aí turbulências nos ares de Brasília nos próximos dias. Certamente haverá movimentação por parte da CPI para que a coisa
a apresentação desse relatório e não fique muito em branco, muito tranquila, não. Não há interesse, certamente, que as águas estejam tranquilas nos próximos dias. Turbulência veremos certamente. Isso por parte da própria CPI ou dos integrantes de oposição ao governo. Nesta terça, os senadores ouviram o depoimento de Marcos Tolentino, buscando informações sobre uma participação sua em empresa fornecedora de garantias em negociações junto ao Ministério da Saúde. Ele é apontado como sócio oculto da Fibbank. O advogado Marcos Tolentino afirmou que não participou de negociações com o Ministério da Saúde para a compra de vacinas Covaxin. Não existe nenhum ato ou fato de minha parte que possa me ligar aos objetos de investigação da CPI, disse ele, em mais um dia de momentos tensos e tranquilos na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid ou da pandemia. E no final da sua agenda desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro teve mais uma conversa com apoiadores. De novo. Olha lá aqui de novo. Que amanhã eu vou embora. Tudo bom, presidente? De novo. Tudo bem? Deus abençoe. Beijo. Vou falar, ele vai chegar. Obrigado. Essa situação. O que você acha? Tudo bem? Deus abençoe. Queria tirar uma foto. Nordestino do pé. Opa! A luz. Eu tenho que tirar pra cá. Chega pra cá. Mandar pro Japão. Vamos caçar, sabe? Tira aqui. Oh, meu Deus. Não tirou ele. Eu tô indo embora hoje, vim me despedir do senhor. Já teve aqui. Segura aqui. Eu não consigo tirar o meu celular. Calma, amiga. Esse é meu. Tem mais gente aqui. A minha tia. Realizar o sonho da minha tia, Bolsonaro. Isso aqui é pé roxo, viu? Tia, olha aqui. Peraí, amiga, deixa eu tirar aqui com ele. Aqui. Vem pra aqui, Eliane. Vem pra aqui. Pra aqui. Você aí, amiga, enquanto ela tira aqui. Tira a minha. Poxa, aqui é um sonho realizado lá do Nordeste, mulher. A gente tá aqui, já tem. Ai, que beleza. Só pra ver esse homem. É por isso que Michele deve amar muito. Era o meu sonho. Amém. Realizou, pronto. Tá realizando esse sonho, não pode não. Gente, por favor. Aqui é onde bate? Não é aí mesmo, mas por causa da luz. Agora eu já vi isso, vem. Eu já Muito obrigado. Tá com a gente, isso não aguentaria a barra, não. Presidente, estamos aqui novamente, viemos de São Paulo, Vigília sobre Rodas, o senhor lembra de nós? Tivemos dia 16 de março aqui de 2020, onde falamos com o senhor aqui, na presença do coronel Franciscão, que infelizmente veio a óbito por causa de complicações do Covid. E nesse ano nós viemos nessa temporada. E viemos aqui para trazer um alento para a tua vida, né? Porque sabemos que o peso sobre as suas costas não é para qualquer um, não é para amador ser presidente do Brasil. E complementando uma palavra que eu dei ao Senhor quando estive aqui, que o Senhor era como Josué, não sei se o senhor lembra, até o senhor falou, aquele que vem lutar em Jericó. Ele lembrou. Eu queria falar para o senhor, complementar a palavra que eu disse naquele dia para o senhor. Eu falei naquele dia que ninguém poderia te resistir todos os dias da sua vida aqui, durante os 2 mandatos que o senhor tem direito. O senhor foi escolhido através das orações
dos santos. Muitos têm pedido, como nós há 20 anos, por alguém que tivesse temor a Deus e que olhasse para os pobres dessa nação. E o Senhor viu que tinha uma pessoa ali naquele congresso, durante 27 anos, solitariamente se manteve fiel e íntegro. Então, como eu disse, quando eu estive a outra vez aqui, o Senhor foi o escolhido, o único encontrado pelo próprio Deus. Porque a palavra fala, os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. E eu quero complementar. A palavra de Josué, capítulo 1:5, diz que ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso eu falei ao Senhor quando estive aqui. E agora, o que eu quero complementar? Esforça-te. Tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. O Brasil precisa passar por um novo nível de desenvolvimento. O Brasil precisa ser reconhecido entre as nações. E o Senhor tem falado isso. Então o Senhor tem refletido a vontade de Deus através da sua fala. Em todo o tempo o Senhor tem falado aquilo que o Senhor quer fazer na nação brasileira. Então nós, da Vigília Sobre Rodas, que temos lhe apoiado em oração e que temos feito orações, intercessões, não só pela sua vida, mas por todas as autoridades, porque a palavra fala que toda autoridade é investida por Deus. Mas quando uma autoridade não faz a vontade do Senhor, ela se torna um peso para Deus. E o Senhor, então, na posição de presidente, o Senhor tem feito a vontade de Deus. E a palavra fala assim, não aparte da tua vida, da tua boca, o livro da lei. O livro da lei não é a Constituição. O livro da nossa lei é o livro de Deus. É o livro que traz vida. É o livro que traz a prosperidade de Deus. É o livro que traz a segurança pública. Então, na palavra de Deus nós temos solução para todos os problemas da nação. E o Senhor, como um homem temente a Deus, a palavra fala que o Senhor tenha cuidado em fazer tudo conforme aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aqui fala que enquanto o Senhor se manter na palavra de Deus, o Senhor será contigo em todos os momentos da sua vida. Então nós viemos aqui para aliviar o seu fardo. Viemos aqui para orar, para que o Senhor dê um refrigério. O Senhor passou por um estresse violento nesses dias. O Senhor esteve lá, mas nós temos ciência do que está acontecendo. Ainda que nós não participamos de nenhuma reunião executiva, o Senhor tem revelado a dificuldade que é enfrentar um sistema. É um sistema maligno, porque não é só um sistema que envolve dinheiro, é um sistema atrelado às trevas. E o Senhor representa a esperança do Brasil. O Senhor representa dias melhores para o Brasil, segurança para o Brasil, liberdade, como o Senhor tem pregado. A liberdade não tem preço, não tem preço, não tem negócio. Amém? Então nós queremos orar pela sua vida. Eu peço então que os irmãos estejam em concordância, para que Deus possa te fortalecer, guardar a sua vida, guardar a Michele, toda a família, Laurinha, a gente sabe, a George, todos da sua casa, amém? Então, estendam as mãos sobre a nossa autoridade, o nosso rei, porque ele representa um rei na nação brasileira, amém? E que o Senhor tenha a autoridade que precisa, a sabedoria que o Senhor precisa para tomar decisões. E falo uma coisa para o Senhor, nunca retroceda. É como o Senhor falou, não tomar uma decisão é pior do que tomar uma decisão. Tem que tomar a decisão. A pior coisa mal tomada é uma indecisão. Isso! Essa é a palavra. E uma outra coisa, o Senhor tem feito uma coisa que é tremendo, pisando em todos os estados, fazendo motocicletas. Ali está o seu exército. O povo que
que te apoia. Amém? Então todos nós, vamos lá, impõe as mãos aqui, Senhor. Pai, nós apresentamos a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, homem de Deus, homem que o Senhor escolheu através das orações do teu povo, Senhor. Nós temos clamado por justiça e juízo nessa terra, Senhor. Então o Senhor o escolheu, pois ele tem no coração o desejo de transformar essa nação, de levar essa nação à posição de direito, pois somos uma nação rica, uma nação abençoada. Por isso, então, eu peço que o Senhor dê a ele toda a sabedoria, todo o discernimento, Senhor Deus, e o Senhor dê a ele toda a estratégia, como um homem que joga xadrez, como um estadista que o Senhor é. O Senhor dê todas as estratégias necessárias, te dê a ousadia como deu a Josué. E Josué foi considerado um homem que levou o povo à terra prometida. O Brasil precisa entrar na terra prometida, entrar num novo tempo nessa terra. Chega de corrupção, chega de roubo, chega de engano, de mentira. Nós queremos pessoas íntegras para liderar esta nação. Amém. E o Senhor tem feito isso. Então que o Senhor Deus guarde a tua vida, principalmente a sua saúde, dê toda a saúde necessária, Senhor Deus. Passa um scanner da cabeça aos pés, Senhor. E se há alguma coisa errada, Senhor, o Senhor venha reverter todo o quadro, trazendo sobre a vida do presidente a saúde necessária, o ânimo necessário, a coragem necessária, a ousadia necessária para as tomadas de decisões. E nós, como povo de Deus, estaremos apoiando este homem, Senhor, porque o nosso desejo também é ver a nação transformada, é ver uma nação segura, transformada, que, Senhor Deus, que não dê as nossas riquezas às outras nações. É verdade. Nós temos orado contra nações que querem usurpar as nossas riquezas. É verdade, Deus. Então cabe ao Senhor a guarda da soberania da nação brasileira. Amém. E que Ele dê então toda a estratégia, e alinhe também as Forças Armadas, pois o Senhor é chefe das Forças Armadas. O Senhor dos Exércitos. E tudo que for necessário esteja coesão, Senhor, eles estejam alinhados, não haja nada, Senhor Deus, fora do teu desejo, Senhor. Abençoamos a Michele, toda a casa, toda a família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, presidente. Deus abençoe. Um abraço, presidente. Tire a tristeza que a alegria do Senhor. Amém. Tira para mim. Você manda para mim. Misericórdia de ti. Amém. Paz. Aleluia. Glória a Deus. Vai. Tirar uma foto com o senhor? E por ela se apaixonou de uma forma especial. Tira a foto aqui, fica aí. Vem pra aqui. Nós viemos de tão longe. E por ela se apaixonou de uma forma especial. Meu Deus, sobre ela a sua mão. Já foi adorado? Deus te abençoe. Foi criado ali no Roda Ribeirão. Conheci pessoalmente, estou muito feliz. Dinho, tira aqui pra mim. Sim, sim. Dinho, tira aí. Vamos pra lá. Você vai tirar? Maria, vai lá. Licença, vai, Liane. Deixa elas tirarem agora, é o sonho da família, viu? Todos de apoio.
Obrigado. Vou guardar ele. Obrigada. Tira o guarda-Deus, mas você é muita felicidade. Deus abençoe você. Obrigado, presidente. Onde voltei O presidente, o senhor não riu pra mim, não. Fiquei muito preocupado. Obrigado. Tira aí, vamos. Vou mandar lá pra minha cidade. Tira em pé que eu fico mais bonita. Sou menina assim, né? Tira uma minha aqui. Foi. É antiga, a minha ficou. Tira uma comigo, presidente, por favor. Tirou? Obrigado, presidente. Deus abençoe. Vou tirar uma agora. Presidente, importante o senhor estar melhor. Nós voltamos para pelo menos um sorriso do senhor. Fica com Deus. Acabei não tirando uma foto com o Seu Tiago Mossoró. Deixa ele vir aqui. Obrigado, Acabei não tirando uma foto com o senhor. sobre a sua vida. Obrigado, presidente. Muito obrigado Acabei pela não oportunidade, tirando pelo uma teu foto amor. com o senhor. Tira uma foto, Tira então. aí, gente. O nosso presidente aqui, que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus pela tua Toma conta de vida. um O traíra foi embora. Ainda tem mais, né? Lembra do traíra? O traíra é do Sérgio Moro. Você bateu a foto? Você bateu, né? Quer bater outra? Rápido. Quero. Acho que aqui vai ser melhor. Vou bater a foto. Porque ela ficou. Acho que essa é melhor. Aí, Lia. Eu filmei mais, eu não tirei foto com ele. Eu filmei. Obrigada. Eu filmei mais, tira Socorro, porque eu filmei. Ela filma. Aí dela, vai lá, vai. Eu filmei mais, Socorro. Saiu? Obrigado, presidente. Deus abençoe o senhor. Muito obrigada. Forte abraço. Vamos ver se não me querem querer. Manda um abraço lá pros meninos. Tá filmando. Desculpa. Só obrigado, hein? Tchau, obrigado. Tchau, Tudo bom, velho. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.